Olá, neste programa Vida e Companhia, a gente vai falar com Betânia Deveste Ferraz, ela que é defensora pública, e nós vamos inclusive entender qual que é a rotina dessa profissão e os desafios. No dia 19 de maio, a gente celebra o Dia da Defensoria Pública, uma data muito importante, inclusive, para reconhecer o trabalho essencial dos defensores públicos. Doutora Betânia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui com a gente para falar dessa profissão que é tão legal, tão bonita e tem muita gente que tem dúvidas sobre o papel do defensor público. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Bom, primeiro a gente quer saber da história da Betânia, né? Como é que a Betânia chegou até a defensoria, como é que foi ali a vida acadêmica, já era um sonho da criança, da menina, qual que é a relação de você com o direito? Então, quando eu escolhi a profissão após uma conversa que eu tive com um advogado numa empresa onde a minha mãe trabalhava, e ele disse que era uma profissão que eu poderia exercer múltiplas funções, então que abriria a oportunidade para várias portas, né? E aí eu cursei faculdade pública, eu cursei Unesp, e na faculdade, na verdade, eu optei por trabalhar numa empresa privada, por trabalhar no ramo de ser advogada de uma empresa privada. Comecei minha carreira nessa empresa e aí eu percebi que, na realidade, eu precisava mais do que um trabalho, mas um propósito, um trabalho que tivesse um propósito maior. E aí eu me lembrei que na faculdade eu havia estagiado num atendimento multidisciplinar para pessoas carentes. E aí eu, então, resolvi dar uma guinada na minha vida profissional e pedi, né, a demissão do meu trabalho e passei a estudar para o concurso da Defensoria Pública, que na época ainda não tinha sido nem criada. Ou seja, quase há 20 anos, né? A gente estava fazendo as contas aqui nos bastidores. Exato. Deu 17? Deram 18 anos. 18 anos. E de lá para cá mudou muita coisa? Sim, na verdade a Defensoria no estado de São Paulo é uma instituição nova que foi criada em 2006 e eu sou do primeiro concurso de 2007. Foi uma grande transformação, né? Nós participamos da construção da carreira, hoje nós estamos em cerca de 48 cidades do estado de São Paulo, com a perspectiva de expandir para outras cidades, então foi uma grande mudança, somos quase 900 defensores, né? Então, houve uma grande mudança mesmo de lá para cá. A gente fala principalmente nesse papel do defensor e tendo ali a Defensoria Pública do Estado de São Paulo como algo para a gente ilustrar essa conversa. A Defensoria Pública de São Paulo, ela se torna ali uma referência para outras defensorias? Sim, a Defensoria de São Paulo, inclusive em razão, né, da grande quantidade de atendimentos que nós temos, né, nós atendemos em 2024 cerca de 750 mil pessoas, sendo que dessas 600 mil foram na área civil, né? Então, em razão da grandeza, da quantidade de atendimentos da população, né, vulnerável do estado de São Paulo, e também do pouco tempo que nós temos, mas os nossos grandes desafios e as nossas grandes expectativas, enfim, de crescimento, nós nos tornamos uma defensoria realmente de referência em relação às demais do país. Olha, para você que chegou agora, a gente está batendo papo com a doutora Betânia, daqui a pouquinho, inclusive, eu já fiquei sabendo que tem pergunta do pessoal da rua, né? As pessoas têm dúvidas com relação a Defensoria Pública, o papel do defensor, e a gente vai trazer então daqui a pouquinho essas perguntas aqui para a doutora. Você inclusive pode acompanhar a gente tanto na TV aberta e também em multiplataformas. A senhora estava falando de desafios, né? Qual seria talvez o principal desafio de um defensor público? Acho que o principal desafio é que nós representamos a camada mais vulnerável da população do Estado. E quando nós tratamos dessa população, nós percebemos que as vulnerabilidades são enormes na área da saúde, na área da educação, né, da assistência social. Então, isso exige da Defensoria Pública estar sempre em busca e lutando por direitos das pessoas mais carentes e sempre defendendo teses minoritárias. Né? Então, esse é o grande desafio, e é expandir frente a um Estado de tão grandes proporções, é chegar, né, nessas cidades e fazer um atendimento adequado para esta população, de forma que a gente consiga efetivamente garantir o acesso dessas pessoas aos direitos básicos previstos na Constituição. Olha, inclusive vão para as ruas, porque tem pergunta, né? Vamos ver
Quem é que está fazendo a pergunta, então, para a doutora Betânia? Vamos acompanhar. Meu nome é Mariana Procópio, sou auxiliar em saúde bucal. Como eu faço para ter acesso à defensoria gratuita na Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela é um órgão estadual e que atende as pessoas que têm uma faixa de renda mensal entre 3 e 4 salários mínimos. E o nosso atendimento, ele começa mediante um agendamento que pode ser feito por meio do telefone 0800 773 4340 ou o site da Defensoria, www.defensoria.sp.def.br. Pronto, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais pessoal da rua aí que tem, né, dúvidas com relação a esse trabalho tão bacana. Como é que faz para conciliar, hein, essa vida agitada da Defensoria com a vida pessoal? Dá tempo para todo mundo? É um grande desafio, né? Também. Eu diria também, é um outro grande desafio conciliar a vida pessoal com a vida profissional, mas como a vida profissional, né, com uma carreira na Defensoria Pública, é uma carreira que te traz muita gratificação pessoal, né, é muito cheia de propósitos, então você acaba por conseguir não só priorizar a vida pessoal, mas também a vida profissional, e você consegue dividir, né, o trabalho, e eu sou mãe de 2 meninas, né, então eu consigo dividir a vida profissional da vida pessoal e ainda arrumo um tempinho para me atualizar, né, na carreira, na área jurídica, que está sempre em transformação. Você já está quase há 20 anos na área, né? Quando você escuta, talvez ali de um acadêmico, de alguém que está no início ali da profissão, fala assim, eu também quero ir para a Defensoria Pública. Como é que fica o coração da defensora? Então, venha para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que vai te proporcionar conhecer uma realidade da qual os livros não conseguem explicar. Então, você vai conhecer uma realidade de vida e vai ter empatia, vai aprender a ter empatia, aprender a ter escuta ativa, né? A lidar com pessoas que não são do seu trato pessoal normal, né? Então, você vai conhecer a realidade da vida como ela é. E vai aprender também a ser muito criativo e trabalhar não só, muitas vezes o estudante de direito, ele entra com a expectativa de somente atuar judicialmente. Mas você vai aprender que é muito mais interessante um atendimento multidisciplinar, um atendimento extrajudicial. Então, você vai ampliar as formas de atuação e os aprendizados que você teve durante a faculdade. Acho que é bem isso que a gente percebe no trabalho ali do defensor. Você tem que gostar de gente, já começa por aí. Sim. Né? E essa coisa do humanizado, que a gente fala tanto na teoria, né? Que a gente precisa atender, né, as pessoas com empatia, né? Tem que ser um atendimento mais humanizado. E em alguns órgãos públicos, infelizmente, a gente ainda peca muito, a gente ainda não encontra talvez esse atendimento humanizado, mas a gente percebe isso na Defensoria Pública, né? Então tem que ter essa sensibilidade também para lidar com as pessoas, né? Sim, a Defensoria Pública ela expandiu após a pandemia, não só no atendimento presencial, que nós já tínhamos uma grande atuação, mas também no atendimento remoto, que possibilitou que nós alcançássemos um público que não tinha acesso, né, mais longínquo, enfim. Mas também nós ampliamos os atendimentos itinerantes. Então, nós atendemos em SICs, que estão localizados não na faixa central da cidade, né, mas nos seus extremos. Então, nós temos ampliado as formas de atendimento na Defensoria para que a gente efetivamente chegue aonde a Defensoria precisa estar. E temos ampliado, trabalhado muito nesse atendimento da população em situação de rua. Olha, por falar em população, vamos para as ruas então, porque tem mais perguntas. Olá, meu nome é Kevin, eu sou auxiliar administrativo e a minha pergunta é, a Defensoria Pública consegue atender todas as causas judiciais? A Defensoria Pública, ela tem uma atuação ampla e as suas principais ações são na área civil. Na área civil, atendemos demandas relativas a questões de moradia, locação, direito do consumidor, né? Na área da família, atendemos principalmente as demandas relativas a divórcio, união estável, guarda, visitas, curatela. Na área da fazenda pública, nós atendemos aquelas pessoas que necessitam de atendimento médico, de medicamentos, de insumos.
né, de moradia, de habitação pública. Atendemos também aquelas pessoas, aquelas crianças que são acolhidas, né, de forma que realmente seja verificado se não há os vínculos familiares ainda, na tentativa de preservar os vínculos familiares. Nós também ingressamos com ação para solicitar os pedidos de cautelares, né, de medida de afastamento em proteção às vítimas de violência doméstica. Isso na área civil, né? Na área criminal, nós garantimos, defendemos todas aquelas pessoas que estão sendo acusadas de algum crime ou se já foram condenadas e estão em cumprimento de pena, né? Assim como aquelas pessoas que são custodiadas, que são encaminhadas para uma audiência de custódia, né? De forma a garantir que seja aplicada a lei de forma justa, né? Na defesa dos direitos dessas pessoas. Ou seja, é muito importante esse trabalho, né? E é mais interessante saber que a justiça está do lado da população nesse sentido, nesse acolhimento, né? Porque dependendo ali da situação, as pessoas elas ficam perdidas, existe uma certa burocracia, um muro, e aí muitas vezes não se sentem ali com uma rede de apoio, e a Defensoria justamente vem para isso, para dar essa rede de apoio a essa pessoa, né? Sim, nós não nos preocupamos tão somente na atuação processual, como também na educação em direitos. Então, nós formamos, né, defensores populares, nós temos um histórico de levar o conhecimento para as pessoas, porque muito mais do que uma atuação judicial para a resolução daquele conflito em específico, é importante que a população tenha consciência dos seus próprios direitos, de forma a prevenir os conflitos. Esse é o grande objetivo da Defensoria Pública. E a gente percebe também, né, esse trabalho multidisciplinar da Defensoria, junto com os tribunais de justiça, com os governos, com as prefeituras. Isso também é importante, essa união de todos esses órgãos, né? Sim, nós temos uma atuação grande extrajudicial também, em parceria com o Sejusc, que é com o Tribunal de Justiça, na tentativa de encaminhamento daquelas pessoas que desejam a resolução do conflito por meio da conciliação. Nós tivemos até a oportunidade, fizemos um evento aqui na LESP nos últimos anos, de forma a promover, né, em parceria com a LESP e com outros órgãos públicos, na tentativa de promover a conciliação e a mediação das pessoas. Também promovemos o reconhecimento da paternidade, né, daqueles pais que desejam fazer o exame de paternidade e reconhecer espontaneamente os seus filhos. Então, atuamos junto a várias instituições e órgãos com a finalidade de promover o acesso a essa justiça. Internamente, todo o nosso atendimento é sempre realizado não somente com profissionais do direito, mas profissionais da psicologia e do serviço social, né? De forma que a gente entende que os problemas jurídicos, muitas vezes, eles são oriundos de outras demandas, outras carências. E isso nos possibilita um atendimento mais qualificado e mais completo. Quando a gente vai para as redes sociais, e eu adoro sempre ir para as redes sociais, lá a gente filtra muita coisa, né? Combate fake news também, tem aquilo que eu sempre gosto de trazer aqui para os programas da Rede Alesp, sobre mitos e verdades, quando vem vocês, que são os profissionais da área, para realmente, né, desmentir ou falar a verdade que realmente é nesse cenário. Eu vi muita gente falando, inclusive uma associação, acredito que seja de Pernambuco, agradecendo principalmente, né, o trabalho dos defensores públicos ali daquela região, quando a gente fala das situações linkadas à classe LGBTQIAPN+. E isso foi bem legal, assim, a gente vê que as pessoas elas estão tendo voz através das defensorias, dos trabalhos, das ações, e essa também é a intenção da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, né? Sim, a Defensoria Pública conta com núcleos especializados e nós temos um núcleo, né, que trata da questão da diversidade, que é o núcleo no Diverses, e assim como temos um núcleo que trata da questão, da questão relativa à discriminação e o racismo, da mulher, da defesa dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência. Então, são vários núcleos que visam justamente a defesa destas populações, né, servem como, também realizam trabalho de educação em direitos, a propositura de ações coletivas, né, e que estão em vários setores da sociedade para justamente defender os interesses dessas pessoas. Doutora, tem mais pergunta. Vamos às ruas, que tem mais pergunta da população. Vamos acompanhar. Olá,
Olá, meu nome é Thalita, sou promotora de supermercados. O Sistema Público de Defesa consegue atender bem a demanda? A Defensoria Pública no estado de São Paulo, ela atua por meio de defensores públicos diretamente, né, em 48 das quase 650 cidades. E nas cidades onde a Defensoria Pública não atua, nós atuamos por meio de convênios, né, de um convênio com a OAB, de forma que todo o estado de São Paulo está coberto pelo atendimento público, né, de acesso. Realmente nós fazemos cumprir o acesso à justiça de forma gratuita para aquelas pessoas que realmente não têm condições de contratar um profissional de forma particular. Bom, a gente viu aí algumas perguntas, né? Mas se o pessoal de casa fala assim, eu tenho mais perguntas para fazer, tem algum canal que a Defensoria Pública abre para a população, tipo o SAC? A população pode ir até a Defensoria para tirar suas dúvidas? Como é que funciona, né, esse trabalho de vocês junto com a população? Sim, além dos atendimentos que a gente faz em vários eventos, os maiores eventos da cidade, nós temos comparecido justamente para se mostrar acessível, né, para todo e qualquer tipo da faixa da população de São Paulo, do estado de São Paulo. A Defensoria Pública também, as nossas portas de entrada e nossos agendamentos não são só para atendimento para ingressar com ação judicial, mas sim para tirar dúvidas também. Nós temos também um SIC, um Serviço de Informação ao Cidadão, mas já fica o convite para que as pessoas se agendem no atendimento e tirem suas dúvidas, né, de forma que a gente consiga evitar ingressar com ação judicial. Nós sabemos que os tribunais estão cheios, né, de processos e o objetivo é resolver mesmo o conflito e evitar ao máximo a ação judicial. Eu, praticamente há 20 anos, eu tenho acompanhado, né, como jornalista, o trabalho de várias defensorias públicas, né, de vários estados, e que eu percebo é justamente isso, essa proximidade com a população, né? Ficou mais acessível quando a gente fala, por exemplo, do trabalho do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, colocando essas ações itinerantes, né, indo para aqueles lugares que talvez a gente nem imaginasse, né, chegar ali à Defensoria Pública. E a intenção, chegar cada vez mais longe, ser mais acessível também à população? Sim, o nosso objetivo é ampliar, em parceria com a Alesp, com o Governo do Estado de São Paulo, né, ampliar a nossa atuação de forma que a gente consiga expandir a Defensoria Pública e estar em todas as cidades do Estado de São Paulo, de forma a realizar um trabalho, um atendimento de qualidade, realmente atingir o objetivo que nos foi conferido na Constituição Federal. No comecinho do nosso bate-papo, você falou de uma coisa que é bem legal, que é o reconhecimento ali das pessoas, da população, quanto ao trabalho de vocês, né? E aí eu fico imaginando, né, vocês chegando nesses municípios pequenos aqui do estado de São Paulo e resolvendo, às vezes, um problema que para vocês ali é algo muito simples, do dia a dia, corriqueiro aqui na capital, mas que para eles demoraram uma vida, né, para ser resolvida. E aí eu fico imaginando esse feedback ali da população, né, agradecendo a doutora, levando uma cartela de ovos caipira, um queijinho, que acontece muito isso no interior, né? A forma de agradecer do pessoal do interior é bem isso, assim. Como é que fica o coração do defensor público, né, quando recebe um feedback desse? A nossa relação com a sociedade ela é cada vez mais próxima e é assim que ela tem que ser mesmo. É possível, às vezes, nós temos a intenção, né, de olhar o problema do outro sob a nossa ótica e a gente não consegue, eventualmente, enxergar aonde é que está o problema do outro. Eu vou contar um caso. Eu atendi um rapaz estrangeiro, ele veio da Jamaica, ele estava num navio, estava indo para a Austrália e parou aqui no Brasil. E ele parou aqui em São Paulo, e em São Paulo, ele veio para São Paulo, em São Paulo ele vivia nas ruas de São Paulo, no viaduto da Santa Efigênia, e lá ele sobrevivia como? Ele sobrevivia com a música, né, através da música. E ele procurou o serviço da Defensoria porque num dos serviços de zeladoria, de retirada das coisas das ruas, ele tinha perdido o caderno dele de música. E aquilo parecia, ao meu ver, aos nossos olhos, algo muito superficial. Mas aquilo representava o sustento da vida dele, né? Então, quando a gente consegue se despir da nossa realidade para conseguir enxergar a realidade do outro, né? Essa que é a beleza do trabalho. E conseguir que essa pessoa tenha acesso àquilo que para ela é
muito importante, mas que não necessariamente é para você, é uma grande satisfação, isso representa uma grande mudança de vida. E a gente vê um brilhinho nesses olhos, falando desse caso e falando de como que isso é legal, né? Acho que tem que ter amor, independentemente de qualquer situação, né? Amor no que a gente faz, não é? Acho que é tão bonito isso. Eu tenho uma relação muito especial com a Defensoria Pública, porque meu nome é Betânia, e Betânia quer dizer Casa da Pobreza. Eu digo que não fui eu que escolhi a Defensoria, foi a Defensoria quem me escolheu. E foi na Defensoria que eu encontrei meu propósito de vida e que eu tenho a oportunidade de todos os dias estar ajudando e fazendo diferença na vida de alguém, né, no exercício da minha própria profissão. Então é um grande privilégio. Esse é o convite para as pessoas, que é nos conhecer, conhecer o nosso trabalho e realmente ter a oportunidade de sentir aquilo que a gente tem, que a gente sente todos os dias. Todos os profissionais que sentam aqui, que vêm aqui no nosso estúdio, eu gosto de fazer uma projeção ali para os próximos anos, né? E aí eu sou muito otimista, eu coloco 5 anos apenas. Como é que você quer ver, ou como se espera ali talvez, a Defensoria Pública daqui a 5 anos, né? O que já está engatilhado ali, o que pode vir de novidade para a população? Vai dando spoiler para a gente. Hoje eu acho que você está perguntando até para a pessoa certa, né? Olha hoje aí. Eu estou trabalhando, eu trabalhei por muitos anos como coordenadora do atendimento ao público aqui da capital, né? Eram cerca de 1.000 pessoas por dia, né? O atendimento ainda hoje é de cerca de 1.000 pessoas por dia, isso só na capital da cidade de São Paulo. E hoje eu estou, na verdade, num setor do recursos humanos, da área de recursos humanos. Então, eu tenho a oportunidade de trazer um pouquinho do meu olhar, que era voltado só para o usuário, agora para as pessoas de forma interna, né? Na gestão da doutora Luciana, que é a gestão na qual eu faço parte atualmente, ela tem 3 grandes pilares, que é o quê? De ampliar o diálogo com todos os órgãos externos e internamente, né, trazer uma valorização, acho que resgatar esse sentimento, né, dos seus membros, dos seus servidores, de serem representantes da instituição e dos usuários da Defensoria Pública se sentirem mesmo valorizados num atendimento de qualidade. Claro. E trazer um pouco de profissionalismo, né, trazer profissionalismo ao trabalho, né, a gente tem muito no setor público que evoluir nesse setor. Então, a Defensoria Pública está firmando várias parcerias na área de tecnologia, Legal. De inteligência artificial, de forma que a gente consiga automatizar aquele trabalho que mais como, por exemplo, a avaliação financeira, enfim, que não exige um outro olhar, esse olhar da empatia que é insubstituível, né? Esse olhar que eu trago aqui é um olhar insubstituível, mas aquele trabalho que visa realmente diminuir, encurtar, né, o caminho do usuário para a defensoria e o tempo de atendimento, eu acho que é isso que a gente espera daqui a 5 anos, melhorar nesse sentido e realmente estar nas 600 cidades do estado. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou, né? Não adianta só a doutora Betânia ter esse olhar humano, se lá na recepção a população que foi lá para ser atendida não humanizou isso daí, né? Não deu essa rede de apoio, que é aquilo que a gente estava falando, que a população espera. Então, realmente, todo mundo tem que vestir literalmente ali a camisa da Defensoria Pública, né? Cumprir com essa missão de acolhimento, de humanização, porque eu acho que é isso que a população merece, né? De uma certa forma. Sim, o nosso foco está no usuário do serviço da Defensoria Pública e é para ele que nós estamos todo dia, né, na frente do atendimento, estamos aqui em vários órgãos representando e sendo a voz dessas pessoas que muitas vezes não têm um espaço de escuta e não têm os seus direitos atendidos porque não têm seu espaço de fala. Bom, se você pudesse, quando você pensa ali na Defensoria Pública, no seu trabalho, em uma palavra, como você descreveria? Estou sendo cruel. Em uma palavra. Sim, é muito difícil em uma palavra, mas eu acho que é empatia, compaixão, acolhimento. Em uma palavra é difícil, mas eu acho que é isso. É acolhimento, eficiência, enfim, é reconhecimento, é uma gratidão. Eu acho que é uma gratidão por ter a grande oportunidade de aprender com as pessoas para as quais nós prestamos os serviços. Olha, em nome de toda a população, então, do Estado de São Paulo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os defensores públicos aqui do Estado de São Paulo, né, principalmente pela data,
né? Acho que tem muito o que comemorar, se a gente faz ali uma retrospectiva do que foi desde o comecinho, né? Já que você estava lá, pioneira na Defensoria Pública, muita coisa deve ter mudado, a gente falou aqui um pouquinho de tecnologia, vem crescendo, né? Vem aproximando ali cada vez mais do público. Parabéns, então, para você, para todos os defensores, e sempre que tiver novidade, venham aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, estamos sempre à disposição da Alesp para levar um pouquinho de todo do nosso conhecimento representando essa parte da população do estado de São Paulo. A população pode entrar no site, lá tem site, dá para, né? www.defensoria.sp.def.br e 0800 773 4340. Bom, obrigado mais uma vez e muito sucesso. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui, o Vida e Companhia agradece a sua audiência e também o seu carinho. Fique ligado na programação da Rede Alesp.